Olá, você está no canal Newtoniano, o seu portal de estudos e curiosidades de física e ciências em geral. Aqui você vai encontrar bastante conteúdo sobre física, química e matemática. E aí, vamos para o próximo vídeo? Olá pessoal, e aí, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma breve introdução à física. Então, a nossa videoaula hoje é uma aula introdutória sobre física. Se você gosta de física, química, matemática ou tem dificuldade nessas áreas, precisa de videoaulas, quer seja a nível de ensino médio ou ensino superior, quer ver vídeos de curiosidades sobre esses temas e temas afins, não deixe de se inscrever nesse canal, porque aqui você vai encontrar todo esse material disponível. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de material, não esqueça também de dar o joinha. E se você não quiser perder nada que passa neste canal, ative o sininho para você ser notificado assim que sair um novo vídeo, tudo bem? Então bora para a aula de hoje? Então, é necessário antes de mais nada sabermos o que é física em si. Para entender o que é física, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes do desenvolvimento do método científico, existia a física, mas basicamente como um ramo da filosofia. Porque, especialmente os gregos, com um grande foco para o Aristóteles e seus seguidores, eles se debruçavam sobre o problema de tentar entender como funcionava a natureza, tentar achar razões para o porquê, por exemplo, de se eu jogar uma bola de um primeiro andar de um prédio, ela cai no solo, no térreo. E basicamente o Aristóteles ele afirmava que os corpos eles tinham seus lugares naturais, ou seja, as nuvens estavam no céu porque seu lugar natural é o céu. Os seres humanos andavam na superfície terrestre, no solo, porque seu lugar natural é o chão. Aristóteles também acreditava que tudo que existia era composto pelos 4 elementos básicos. E além disso, ele acreditava que a estrutura cosmológica universal era tal que a Terra estaria no centro do universo. Ou seja, você tinha uma ideia de um sistema geocêntrico. Tá? Muito tempo se passou e essas ideias de Aristóteles influenciavam a ciência, tá? No entanto, com o desenvolvimento do método científico, as coisas começaram a mudar, porque com o método científico, agora era necessário confirmar as teorias a partir de experimentos, tá? E muitos experimentos, por exemplo, acreditava-se na época de Aristóteles que quantos mais pesados os corpos, se você tivesse uma bola de canhão e uma bola de papel, a bola de canhão, ambas sendo soltas de uma mesma altura, a bola de canhão chegaria antes ao solo do que a bola de papel. Mas o Galileu Galilei mostrou que a queda livre independe da massa dos corpos. E nós iremos ver isso aqui no nosso canal também, tá? 2 corpos de massa diferente, quando soltos de uma mesma altura, eles cairão ao mesmo tempo no solo, especialmente se você estiver livre de resistência do ar. Então, com o desenvolvimento do método científico, as ciências elas também passaram a se desenvolver mais, porque agora era necessário confirmar as teorias a partir de experimentos, tudo bem? E a física ela foi se desenvolvendo como ciência em si. Então, basicamente, a gente pode descrever a física como uma ciência que se utiliza da matemática, ou seja, se utiliza de expressões, mas que tem como principal objetivo descrever a natureza. Muitos alunos, quando você faz essa pergunta de o que é física, eles entendem que a física é como a matemática. É só um conjunto de fórmulas,
uma série de contas e não conseguem entender o significado dessas contas, dessas fórmulas. Na verdade, a física não é isso aqui. A física não é essas fórmulas, não é essas contas. A física, na verdade, é uma ciência da natureza que tem como principal objetivo produzir modelos que descrevam convenientemente fenômenos naturais. Tá? E na construção desses modelos se utiliza a matemática, por isso que aparecem essas fórmulas. Então nós podemos afirmar que a física é uma ciência que estuda fenômenos naturais e as leis que regem esses fenômenos e o funcionamento do universo, se concentrando em entender matéria, energia, movimento e as interações entre eles. Então, basicamente, na física você vai ouvir muito falar em matéria, em energia, em movimento, em luz, tá? Porque a física é a ciência responsável por descrever fenômenos envolvendo matéria, energia, radiação, tá? E movimentos associados. Assim sendo, a física ela pode estudar coisas muito pequenininhas, bem como também coisas em escalas astronômicas. Então ela trabalha com escalas de comprimento da ordem atômica até escalas de comprimento da ordem do, não sei, do raio da Via Láctea, que é algo muito grande. Por isso a física ela é uma ciência muito ampla. E a gente pode dizer que a física, enquanto ciência, onde se faz pesquisa, ela tem 3 ramos. A física ela tem um ramo chamado de física teórica e computacional, ela tem a física experimental e também tem a física aplicada. A primeira e a segunda a gente chama de ciência pura, ciência dura em si. Porque o principal estímulo para fazer pesquisa em física teórica ou em física experimental é unicamente entender como funciona a natureza. Já a física aplicada, que aí se enquadram as engenharias também, a ideia seria aplicar conceitos de física a situações cotidianas, a situações de tecnologia. E a física aplicada hoje ela é muito ascendente porque com o desenvolvimento da mecânica quântica surgiu uma nova profissão, que é o engenheiro físico, que ele utiliza basicamente a física moderna para construir novos dispositivos, tá? Se você quiser que eu fale um pouco sobre as profissões exercidas por físicos, coloca aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso, tudo bem? Só que eu costumo definir a física de uma maneira diferente, porque eu basicamente, durante esses meus anos de formação, eu meio que entendi que o principal objetivo da física não é descrever as coisas pensando em uma aplicação. É apenas entender o funcionamento de tudo. Então, eu gosto de dizer que a física ela é a ciência para o cara que é muito curioso, para o cara que quer entender como tudo funciona. Então, eu defino a física como uma ciência para os curiosos que querem desvendar os segredos do universo. E esse desvendar os segredos do universo seria tanto em escalas de comprimento muito grande, como em escalas de comprimento muito pequenininhas. Ou seja, tanto entender como que o Sol envia radiação à Terra e etc., por que o universo se expande, bem como também entender por que a gente não pode descrever com 100% de certeza a posição de um elétron em um átomo, por exemplo. Tudo bem? Só que a física ela tem uma íntima relação com a matemática. O que isso quer dizer, basicamente? Que para você entender física, você precisa saber um pouco de matemática. É como o Galileu Galilei, ele certa vez, ele disse: a ciência ela está escrita em um grande livro,
E esse grande livro ele está colocado diante dos nossos olhos, que é o universo. Entretanto, nós não podemos ler esse livro sem aprender a sua linguagem e entender os símbolos em termos dos quais esse livro está escrito. Este livro está escrito em linguagem matemática. Então, é importante entender que para você compreender o universo, para você se utilizar da física, você precisa saber matemática. Por isso que na física a gente tem várias continhas de matemática que a gente precisa saber. Deu para entender o que eu falei? Então, nesse canal aqui você também vai aprender um pouquinho de matemática. Tá ok? Então, a física é a ciência dos curiosos que querem desvendar o segredo do universo, mas para isso a gente precisa de quem? Da matemática. Perfeito. A física, ela tem algumas áreas e no ensino médio, especialmente, a gente separa a física em mecânica, termodinâmica, óptica, ondulatória, no eletromagnetismo e tem a física moderna. Eu espero nesse canal preparar conteúdos sobre cada uma dessas áreas, tá? A nível de ensino médio, bem como também a nível de ensino superior. E eu espero que você goste muito das coisas que eu vou estar colocando aqui nesse canal. Por exemplo, numa mecânica, tu consegue descrever o movimento orbital de satélites e planetas. Claro que dentro das limitações da mecânica clássica. Com a termodinâmica, você consegue entender por que a central de ar-condicionado ela é posicionada em pontos altos de uma sala. Com a ondulatória, você consegue compreender como é que se dá a propagação do som no ar e na água, e por que quando eu estou em certos ambientes se forma um eco. Com a óptica, você consegue, inclusive, entender o funcionamento das lentes, que podem, inclusive, corrigir patologias visuais. Já com o eletromagnetismo, você pode entender, por exemplo, como funciona a comunicação entre aviões e torres de controle a partir das ondas de rádio. E a física moderna, ela explica um monte de coisa, como, por exemplo, as nossas... como, por exemplo, também a própria fusão nuclear presente na liberação de energia pelo Sol e também, meus queridos, a explosão de uma bomba de hidrogênio, né, que foi um marco histórico, infelizmente. Esse é um projeto, esse é um processo estudado em física moderna, tá? Então, a física ela é muito, muito aplicável na nossa vida cotidiana, tá? Então, por isso que a gente vai aqui no nosso canal tá estudando a física em sua completeza, tanto a nível de ensino médio quanto a nível de ensino superior, tá? Como eu bem mencionei, a física ela é uma ciência que ela tem uma parte experimental. E por ter uma parte experimental, é necessário fazer medições, fazer medidas em física. E o que é medir? Eu já fiz um vídeo sobre medições, medidas, e se você não assistiu, o link vai estar aqui no canal para você assistir, tá? E basicamente, medir algo é fazer uma comparação de uma grandeza física com um padrão. E esse padrão é o que a gente chama de unidades de medida. Então, seja, por exemplo, uma grandeza física comprimento. A gente sabe que existe o quilômetro, o metro, o centímetro, e todas essas são unidades de medida. E o que seria uma grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido, tá ok? No entanto, a gente sabe que no mundo existem vários idiomas, não é? Bem como também, certamente devem existir várias unidades de medida.
Só que, assim como deve existir uma língua padrão para que as pessoas se entendam, e atualmente essa língua mais falada no mundo é o inglês, né? Certamente deve haver um conjunto de unidades de medidas que seja padronizado em todo mundo para que um cientista lá no Japão entenda os resultados de um cientista que está no Brasil. E esse padrão é o que nós chamamos de Sistema Internacional de Pesos e Medidas. É uma padronização internacional de unidades de medidas de grandezas físicas. E aqui, toda vez que nós apresentarmos uma dada grandeza física, a gente vai usar o Sistema Internacional de Pesos e Medidas como principal padrão para essa grandeza. Por exemplo, aqui eu tenho massa, eu tenho 2 unidades de medida de massa. Libra, que é muito usado em países da União Europeia, em especial em países da Grã-Bretanha, né? E o quilograma. No Sistema Internacional de Pesos e Medidas, a unidade de massa é o quilograma. Mas alguns países não usam o quilograma, usam libra. Só que em artigos científicos se utiliza o quilograma. Tá claro isso? Ok. Só que, como eu mencionei, as grandezas físicas elas podem ser tratadas a partir de números muito grandes e números muito pequenos. Para poder tratá-las convenientemente, nós usamos os prefixos, tanto prefixos para números grandes quanto prefixos para números pequenos. Então, o giga é 10 elevado à nona, o mega 10 à sexta, o quilo 10 ao cubo, o mili 10 a menos 3 e o micro 10 a menos 6. Esses são apenas alguns exemplos de prefixos. E o que é importante dizer é que esses prefixos, geralmente, eles são escritos em notação científica. Então, se você não sabe notação científica, vai estar aqui disponível o link para um vídeo do meu canal sobre notação científica. Vá lá e dá uma olhada, porque inclusive tem alguns probleminhas do Enem sobre o tema lá para você estar se atualizando. Massa? Legal. Então esses não são todos os prefixos, tá? Dê uma olhada na internet que existe uma tabela com vários prefixos de grandezas físicas. E aqui no nosso canal, toda vez que nós estivermos resolvendo problemas, vez ou outra vai aparecer alguns desses prefixos, então fica ligado. Agora eu queria falar um pouco sobre algarismos significativos. Então, suponha que eu quero medir o comprimento desse lápis usando a minha régua. Usando a minha régua, eu consigo ver que esse lápis ele é maior do que 4,5 cm. Mas eu não sei ao certo o quão maior ele é. Ou melhor, menor, né, do que 4,5 cm. Então fica 4,4 mais ou menos. Mas eu não sei ao certo quanto é. Aí eu coloquei aqui, ó, uma medição de 4,4562 centímetros. E eu vou dizer a vocês que essa medida aqui, ela está errada. E eu vou explicar por quê. Se o meu lápis é menor do que 4,5 cm, significa que ele está entre 4,4 centímetros e 4,5 centímetros. Então eu sei com certeza que o comprimento do lápis é maior do que 4,4 centímetros. E o máximo que eu posso aferir aqui é imaginar entre o 4,4 e o 4,5 10 espacinhos e meio que dar um chute consciente de aonde ele estaria nesses espacinhos entre o 4,4 e o 4,5. Ou seja, eu teria mais um algarismo que seria avaliado, ou seja, ele seria um chute. Então, o máximo que eu poderia dizer é que o lápis ele tem 4,45 centímetros. E esse 62 aqui, ele não tem nenhum argumento para ser colocado aqui. Ou seja, ele é um chute esdrúxulo. Não tem qualquer tipo de justificativa. Tá ok? Então, os algarismos científicos, eles são basicamente os algarismos certos, os que eu tenho certeza. Por exemplo, eu tenho certeza que o meu lápis é maior do que 4,4.
mais um algarismo avaliado, que seria como um chute. Então ele seria um algarismo duvidoso, porque ele depende do observador. Então, em uma medida, o conjunto de todos os algarismos que temos certeza, mais um único algarismo avaliado, é o que a gente chama de algarismos significativos. Suponha que eu pegue esse 4,45 centímetros e passe para quilômetro. Vai dar isso aqui. E agora, quantos algarismos significativos a minha grandeza ela tem? A minha medida tem? Ela continua tendo 3, porque a medida ela foi realizada com a régua. Eu só mudei a unidade de medida. Então, qual é a conclusão? Zeros à esquerda do meu primeiro algarismo diferente de zero não são significativos. O número de algarismos significativos continua sendo 3. Tudo bem? Então, nesta medida, eu tenho 3 algarismos significativos. As grandezas físicas, que é tudo aquilo que pode ser medido, elas podem ser classificadas em 2 tipos. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares? Como, por exemplo, temperatura, massa e carga elétrica. São grandezas que eu só preciso especificar o seu valor numérico e sua unidade de medida. Se eu digo que aqui na minha sala está fazendo 25 graus Celsius, eu não preciso dizer mais nada. Só isso é suficiente para descrever a grandeza da temperatura. Porém, se eu digo a vocês que eu estou empurrando uma cadeira, tá? Com uma certa força, só que eu quero retirar essa cadeira da minha sala. Só dizer que eu estou empurrando a cadeira não permite a você aferir se eu estou retirando a cadeira da minha sala ou não. Eu preciso dizer a direção e o sentido que eu estou empurrando a cadeira. Então, toda grandeza que além do módulo eu tenho que especificar a sua direção e o seu sentido, recebe o nome de grandeza vetorial. Na física, nós sempre teremos grandezas escalares e grandezas vetoriais. Como exemplo de grandeza vetorial, nós temos força, campo elétrico, velocidade, aceleração e uma série de outras grandezas físicas. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Teremos muito mais material aqui no canal. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de dar um joinha. Um forte abraço e até o próximo vídeo.